Ele falou assim pra mim uma frase que eu guardei no meu coração e ele disse: amor, não limite o nosso Deus. O nosso Deus não é limitado. Deus começa a falar nos detalhes. A gente só precisa estar atento porque Ele está falando o tempo inteiro. Eu gosto muito de orar com meu esposo, porque naquela hora eu também sei um pouquinho do que está no coração dele. Porque a oração, ela é como se fosse uma via de mão dupla. Ana, ela orou de acordo à vontade de Deus. Deus precisava de um profeta e ela precisava de um filho. Ela queria um filho, ele queria um profeta. Então, casou. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Fica. Hoje o episódio tá sensacional. Eu trouxe uma convidada maravilhosa, a Janaína Costa. Ela é serva de Deus, mãe, empresária no ramo da beleza, pastora, né, Jana? Então hoje esse podcast vai ser maravilhoso. A gente vai falar sobre o poder da oração da mulher. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo juntamente. Eu conheço essa mulher já dos bastidores. E toda vez que a gente se encontra, é tanto testemunho que você me conta, é uns testemunhos de tanto peso, eu já chorei tanto que eu falei, não, eu preciso que ela venha aqui pra gente poder edificar a vida das mulheres também, né? Sim, a gente aprende muito com a experiência do outro e o testemunho é para ser contado, para edificar a vida de outras pessoas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Vamos lá, Jana, eu vou falar pra você um pouquinho aqui como que eu dividi o nosso podcast, tá? Então, a gente hoje vai falar sobre o poder da oração da mulher. Então, eu dividi em algumas partes. A gente vai falar da oração da mulher, a gente vai contar alguns testemunhos, tá? Tudo isso baseado na palavra de Deus. E a gente vai falar do poder da oração do casal, dentro do casamento, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Eu quero começar com 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 até o 11. E Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto com o Senhor. Versículo 19. Eucana, então, teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Jana, o que você acha que acontece no mundo espiritual quando uma mulher ora como Ana orou? Então, a história de Ana é uma história que edifica muitas nossas vidas, principalmente pela persistência dela, porque ela já sofria há algum tempo a perseguição, ela sofreu há algum tempo comparação, então coisas que a gente sabe que magoa muito o coração da mulher. E quando ela decidiu se posicionar da maneira que Deus chamou para ela se posicionar, aconteceu algo extraordinário, que é, quando a gente ora, a gente move o céu a nosso favor. A gente move, né, o coração de Deus a nosso favor. E eu até anotei aqui que a oração move o céu. A oração, ela é ação. Então, ela ativa o poder de Deus na nossa vida. Quando a gente se posiciona da maneira correta, assim como Ana orou, é como se Deus olhasse, assim, pra gente com uma forma intencional. Ela chamou a atenção de Deus. Ah, legal. Você sabe que eu, assim, particularmente, eu admiro muito a história de Ana, né? Eu acho que todo podcast eu coloco Ana. Nem se a gente não tá falando disso. Eu admiro muito a história de Ana, porque ela foi confundida com bêbada, né? Você tá bêbada, né? Eu acho que o profeta, né, falou, você tá... Quem que falou? Eu não me lembro da história direito, mas alguém disse que ela tava bêbada, Você tá embriagada. Né? Você tá embriagada, isso. E ela disse, não, eu não tô embriagada. Ela tava triste, ela tava amargurada, e ela conseguiu transformar a dor dela numa oração, né? E eu vejo muitas vezes que muitas mulheres têm dificuldade disso. Elas sentem a dor e elas acabam aumentando essa dor e não conseguem canalizar essa dor para o lugar que elas deveriam canalizar, que é para Jesus. Fica reprimindo, né, aquela dor. É por isso que é tão importante nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque ele nos ensina a orar. O Espírito Santo, ele traz essa sensibilidade para a gente entender aonde é que eu preciso orar, qual é a maneira que eu preciso orar. Nós precisamos nos posicionar exatamente como Deus quer, e o Espírito Santo, ele nos guia nisso, nos ensina a orar. Agora você falou um negócio interessante do Espírito Santo, né? Você é nova, você tem quantos anos? 30? 32, fiz sexta-feira. Ah, que linda, parabéns então. Obrigada. Você tem 32 anos. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você já nasceu num berço cristão? Como você aprendeu a orar? Eu não nasci num lar cristão,
mas com 15 anos eu tive acesso através do meu marido, que hoje é meu marido, mas na época não era. Então, meu marido, ele fala que me ganhou para Jesus, depois ganhou para ele. Então, através dele eu conheci a Jesus, ele estudava com os meus irmãos e começou a ministrar para os meus irmãos, né? Logo após ele se tornou líder de jovens no nosso setor, na congregação, e começou essa aproximação. Então, foi através dele que eu conheci Jesus. E também a orar, eu aprendi com as experiências, porque aprendi com mulheres de Deus, com pastoras, onde eu fui me aproximando, tendo esse tipo de amizade, eu fui aprendendo a orar como uma mulher deve orar, se posicionar, apresentando os detalhes da nossa casa, apresentando o marido, a família, porque o fato do meu marido ter me ganhado para Jesus, eu achava que orar era uma responsabilidade só dele, dentro da nossa casa. É como se ele for, você é o líder, então o dever de orar, de trazer sempre a espiritualidade para nossa casa era dele. Até quando eu entendi que Deus queria que eu me posicionasse, porque a oração da mulher ela tem poder e tem intenções que são únicas e exclusivas para nós. E quais são essas intenções que você acredita que são exclusivas para nós? Eu acredito que a comunhão dentro do lar, a harmonia dentro do lar, a organização, tudo isso faz parte de coisas intencionais que Deus atribui especificamente para nós mulheres, para a esposa, né? Ali, até o humor da casa. Então, quando eu comecei a identificar, né, coisas que eram particulares para mim, eu comecei a me posicionar dentro daquilo que eu via que meu marido, que não cabia ao meu esposo fazer. O que você falou agora é tão, né, é interessante como a Bíblia ela conecta totalmente com a vida, né? Porque o que você está colocando agora, eu recebo muito, aqui no consultório mesmo, eu recebo muitas mulheres, né, que elas trazem demandas de discussões no casamento, e eu olho para aquilo e eu falo, gente, essa mulher ainda não entendeu que é ela que modula o humor da casa. Exatamente. Você sabe que eu gosto até de dar um exemplo, que é como o homem quando ele tá dirigindo. O homem direciona e a mulher modula o humor. É como o homem que tá dirigindo, né? O casal vai viajar, tem 2 crianças atrás, os filhos, e aí tá dirigindo. Esse homem ele tá preocupado com o quê? Com o lugar para chegar, se tem um posto de gasolina, se a gasolina vai dar, se o pneu pode furar, ele tá preocupado todo com uma logística, né? E a mulher ela tá preocupada em modular o humor daquele povo que tá no carro. É o marido que ela faz uma massagem, é os filhos que ela dá uma bronca, é a criança que para pra fazer xixi, e ela tem que estar ali, né? Leva um salgadinho para um. Então, quando a gente deixa o homem direcionar e a gente modula o humor, começa a fluir qualquer casamento. E é quando você fala dessa questão que algumas orações são direcionadas à mulher, isso faz muito sentido, né? Porque se a gente entrega para o Senhor isso, a organização, a harmonia, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa parar de terceirizar aquilo que Deus designou para nós. E eu me comportava dessa forma. Queria designar para alguém. Será que a culpa é de Deus? Porque não tá dando certo? Será que a culpa é do meu marido? E eu lembro que quando eu comecei a orar com algumas questões, eu casei muito nova, Marcelo. Eu casei com 18 anos, então eu não tinha muita experiência, né, de vida. Eu comecei a namorar com quase 16, eu não tinha muitas experiências. Então, no auge da imaturidade, eu tive alguns comportamentos que me faziam me distanciar não só de Deus, da presença dele, mas também do meu próprio esposo, né? Questão de distância emocionalmente, mesmo de trazer essa compreensão para as questões que iam acontecendo no nosso dia a dia. E com 4 meses de casada, eu engravidei. Então, foi assim, sabe aquela bola? Eu casei, logo fui mãe, então foi assim uma explosão emocional muito grande. Foi nesse momento que, durante 1 ano e meio, 2 anos, após minha filha, que eu comecei esse processo de tratar e de entender qual que era meu verdadeiro papel e a minha função, né, dentro do lar. Então eu tinha muitas questões, até que eu entendi que todas as vezes que eu gritava ou que eu me comportava de maneira totalmente diferente do que a Bíblia falava, eu ia perdendo o coração do meu esposo aos pouquinhos. E o meu marido, ele sempre teve e sempre deixou bem claro para mim que ele valoriza, como que eu posso falar? A comunicação. Eu tinha muita dificuldade de falar o que eu sentia. Tinha muita dificuldade de falar. E no auge da imaturidade era tão engraçado que às vezes eu não falava assim. Hoje eu falo, amor, pega um copo com água, por favor. Ele pega. Antes eu falava assim, nossa, eu tô com sede. E eu queria que ele adivinhasse que eu queria que ele buscasse a água. Então,
essa comunicação, né, e a imaturidade me fazia me distanciar. Até que eu entendi que quanto mais manso eu falo, com mais sabedoria, eu ganho o coração dele todos os dias. E ele fazia questão de me fazer entender isso. Falou, ó, quando você grita, você me perde. Então, isso foi fazendo com que eu fosse entendendo as coisas. E eu falava, opa, eu não quero mais perder, eu quero ganhar. E eu comecei a ver esses pontos e apresentar Deus em oração, para que eu não perdesse mais, né, dentro de casa. Apresentar Deus em oração, né? Então, dizer para o Senhor essa sua limitação que você tinha, e tenho certeza que você foi aperfeiçoando isso em oração Sim. também, né? Tendo o coração sensível ao Espírito Santo para escutar aquilo que de fato é do Espírito Santo, para a gente ir evoluindo no casamento, né? Exatamente. Diante das minhas experiências, que eu acredito que nem são tantas assim, eu tenho muito a aprender, mas a oração, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Através da oração, Deus muda as diretrizes do nosso coração, Ele faz a gente mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva de vida, e eu sou um testemunho disso. Eu sei que você é. Eu sei. E depois eu quero entrar nesse assunto. Eu quero que você conte alguns testemunhos que você já me contou. A gente falou de Ana, e eu anotei também aqui, Lucas 1,38, quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu penso que existe a oração de Ana, que é aquela oração amargurada, onde ela faz um voto e ela pede, e existe também a oração de Maria, que ela é uma oração de obediência, né? De entrega, que é escutar e dizer: eis aqui a tua serva, eu tô aqui. Orar também é ouvir? Orar também eu vi. Eu ministro para crianças na igreja e nós falamos sobre oração no domingo retrasado. Quando eu pergunto para eles o que é oração, orar é falar com Deus. Quando a gente fala, a gente não fala sozinho, a gente fala e também escuta. Então é um diálogo que eu tenho é um diálogo entre mim e o meu Criador. Então, quando eu paro e digo eis-me aqui, eu escuto o que ele tem a dizer, essa conversa torna-se proveitosa, é uma conversa dinâmica, é uma conversa leve com meu Deus, e o relacionamento fica mais fortalecido, porque é isso que o diálogo faz. Totalmente. E tem gente que ainda não entendeu. Eu, às vezes, tenho dificuldade disso, confesso, tá? Essa coisa do falar e ouvir. Às vezes eu quero só falar. Aí às vezes eu falo: Senhor, fala comigo. Ele não fala nada. Eu falo: Senhor, por que o Senhor não tá falando? Meio que um imediatismo, entende? Mas sabe que isso que você me falou me trouxe uma lembrança. Uma lembrança não, né? É uma lembrança. Esses dias eu estava lendo Gênesis e começa com Deus disse. Aí depois tem até aqui. É até meio que... Aí ele diz assim, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, e diz assim: então Deus disse, haja luz. Logo embaixo, Deus disse, haja um firmamento. Deus disse, ajuntem-se as águas. Deus ordenou. Então, quando diz várias vezes, aqui ó, Deus disse que as águas sejam, é tanto Deus disse, eu não contei quantas menções ainda, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus disse com a boca e se fez. Se nós somos imagem e semelhança, nós também precisamos falar com a boca, né? Declarar, falar. Exatamente, a palavra ela tem muito poder. Tudo que existe hoje surgiu através de uma palavra. A palavra de Deus, ele disse: haja luz, haja animais, haja flores, frutos. Então tudo isso foi através de uma palavra. A palavra ela tem o poder de trazer a existência. Eu falo muito isso lá em casa. Eu tenho uma adolescente que às vezes não acredita tanto no seu potencial, e eu falo para ela: fala, externaliza, porque quando a gente fala, a palavra tem poder e traz a existência, aquilo que nós declaramos. O que você já falou tanto para Deus que aconteceu? Então, hoje eu pareço assim ser bem meiga, né? Graças a Deus, agora eu tenho, através de um coração ensinável, eu tenho a mansidão, que é um fruto do Espírito Santo. Mas quando eu casei, quando eu levei muita coisa, né, do casamento dos meus pais, que é algo natural, que não era talvez assim um exemplo para eu seguir, mas eu carreguei muito isso. Então eu falava de forma áspera, eu tinha muita dificuldade de perdoar, né? Quando eu identifiquei isso, eu comecei a fazer uma oração. Eu comecei a dizer para Deus: Senhor, eu quero ser mansa.
Senhor, eu quero ser amável, eu quero ser dócil. Eu comecei a declarar isso de joelhos dobrados e falar mesmo. Senhor, eu quero ser manso, eu quero ser amável, eu quero ser dócil, eu quero ser ensinável. E Deus, ele foi trazendo isso à existência através das palavras que eu ia dizendo. E até hoje eu ainda faço oração assim de vez em quando, aquele velho homem, né, que tá aqui ainda, quer falar mais alto, mas eu digo, eu declaro, né, eu quero ser manso, eu quero ser amável, eu quero ser dócil, eu quero ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então eu declaro isso. Você concorda, ô Jana? Faz sentido pra você que a Bíblia é o melhor manual pra viver um relacionamento? O melhor manual, tudo que nós precisamos para viver está escrito na palavra de Deus. É um manual perfeito. Deus, ele não tem interesse que a gente seja perfeito. Quando Deus me chamou para o ministério, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não sou capaz, não consigo fazer. E ele me disse, eu não estou esperando perfeição. Eu só procuro um coração disponível. Eu só quero que seu coração esteja disponível. E eu deixei. Quando eu deixei meu coração disponível, o Senhor começou a fazer aos pouquinhos. Foi me fazendo entender o propósito. É muito importante quando a gente entende o propósito. Porque quando você entende o propósito, você começa a amar. E se você ama, não se torna um peso. Você começa a fazer entendendo o real propósito disso. Que lindo. Que lindo. Que lindo Glória a conseguir Deus. ouvir a voz do Senhor. Como é que você Exatamente. pode ajudar as meninas que estão em casa, as mulheres que estão ouvindo, a ouvir essa voz do Espírito Santo? Quando você fala assim, Deus falou comigo, como é o seu saber que é Deus? Eu tinha muita dificuldade de entender. Às vezes Deus falava algo comigo e eu dizia, será que não é da carne? Meu marido falava uma coisa que eu acho interessante. Ele falou assim, a carne não quer nada de bom. Se tá mandando orar, não é da carne, minha filha, ora, que é o próprio Deus. E eu comecei quando deixei meu coração disponível para o ministério, para Deus me fazendo entender o que Ele queria de mim, eu comecei a reconhecer a voz dele nos detalhes, né? Por exemplo, eu conseguia entender quando era intencional. Como que eu entendia? As coisas ao redor iam acontecendo e eu ia captando. Ó, Deus falou comigo isso, está acontecendo isso, então realmente foi Ele que falou, está acontecendo. Então eu comecei a identificar dessa forma. Consegui te responder? A gente vai testificando através de pessoas também, né? De coisas que vão Exatamente. acontecendo. Aham. Na verdade, você tem um olhar mais perceptível mesmo, mais sensível. E você começa a entender, Senhor, é isso mesmo, é o Senhor que tá falando aqui. Eu tenho certeza que é o Senhor. E também o meu coração, ele aquece muito. Eu sinto o coração aquecido É de uma mesmo? maneira diferente. Olha. Então, quando ele aquece de uma maneira diferente, eu sei que é Deus que tá ali Que falando. legal, Jana. Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, sabia? Porque já me perguntaram muito. Então, como eu atendo muita gente, as pessoas perguntam como que eu escuto essa voz de Deus? E eu vejo que cada um tem a sua particularidade com Deus, né? É um relacionamento muito particular. Esquentar o coração é a primeira vez que eu escuto. Ele Que lindo. aquece de uma maneira diferente. Esquenta, como se tivesse. Não é nervosa e nem ansiosa, ele fica aquecido. Que lindo. Uau. Glória a Deus. Ó, então a gente falou, né? Vamos fazer uma linha aqui pro pessoal que tá assistindo. A gente falou de Ana, que se derramou, né? Ana, na verdade, transformou a dor dela em entrega, né? Sim. Maria recebeu o chamado e foi obediente. Agora eu quero falar um pouquinho da mulher do fluxo de sangue, que ela não tem nome na Bíblia. Ela tá em Mateus 5, 25, 34, né? Esse pedacinho que eu peguei. Então a mulher do fluxo de sangue, ela não falou nada, mas ela agiu. Ela foi lá e colocou a mão e sentiu de fazer isso, né? Eu fico imaginando a cena, imagina a confusão, Sim. a multidão, Jesus passando e ela sangrando, o sofrimento, ela foi lá e colocou a mão, né? Como você vê essa história dessa mulher do fluxo de sangue? Você tinha dito pra mim que é a sua história preferida, então, e eu não sabia, hein? Eu nem conversei com você. Me fala um pouquinho, como você vê o poder dessa entrega dessa mulher também? Então, a história da mulher do fluxo de sangue, ela fala muito comigo, porque é uma mulher que não inventa desculpa. E isso é uma coisa que eu sempre lutei contra, assim, eu não quero ser mais uma mulher que inventa desculpa, eu quero fazer acontecer. Então, ela fez acontecer. Ela não olhou para o obstáculo, né, visto que ela tinha já muita dificuldade até de se locomover porque estava fraca, tinha toda uma multidão, tinha todo um contexto que ela poderia simplesmente sentar e falar assim, eu vou morrer aqui e tá tudo certo.
Não, ela deixou as desculpas de lado e fez o que estava ao alcance dela. E a oração, ela tem muito disso, a orar, oração. Você confia, mas você também precisa fazer algo, fazer a sua parte, movimentar o céu a seu favor. Então, faz muito contexto. Ela fez uma oração com a própria vida, né? Ela não só queria receber o milagre, ela foi atrás. Então, isso fala muito comigo nesse sentido. E nós, mulheres, nós precisamos entender isso. Porque quantas de nós querem receber muito de Deus, né? Falando no contexto também de casamento, a gente quer muito receber, mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Eu tô sendo sensível à voz do Espírito Santo, eu tô realmente deixando ele fazer por mim e através de mim o que precisa ser feito? Ou eu tô querendo controlar? Exatamente. Né? Eu gosto muito de uma linha de raciocínio que eu escutei do meu pastor, eu sou da videira, né? E ele diz, às vezes a gente tem planos e a gente quer forçar Deus a alinhar esses planos, se alinhar com os nossos planos. E na verdade, nós que temos que nos alinhar aos planos de Deus. E para isso a gente precisa soltar aquele fiozinho que tá faltando. Soltar eu solto o controle. Entregar de verdade, né? Orar é isso. Quando eu oro, eu confio. E é entregar verdadeiramente, deixar na mão de Deus, principalmente nas mulheres, né? Eu falo por mim, se eu pudesse resolver muitas coisas com as minhas próprias mãos, já teria feito. Só que quando acontece, da forma como Deus fez, é perfeito. A gente não entende, acha que tá demorando, mas quando chega, acontece de uma maneira assim que você olha, uau, foi perfeita a forma como Deus fez. A agenda de Deus não é a nossa, e a gente precisa botar isso na nossa cabeça. Exatamente. Você sabe que, vou eu te contar um testemunho agora. O meu esposo, ele era ateu, né? E eu comecei a frequentar a igreja 1 ano antes dele se converter. Então, nesse ano, né, foi bem... Porque eu queria muito que ele fosse, e ao mesmo tempo eu não podia impor que ele fosse. Então tinha célula, eu falava, vai ter um encontro aqui, ele descia, aí eu dizia, o pessoal vai vir aqui fazer uma comunhão, ele ia. Vai ter um encontro de empresários na igreja, ele ia, né? Mas uma coisa que eu aprendi nesse período é que a única coisa que eu não podia fazer é obrigá-lo a ir. Então, muitas vezes eu orei, muitas vezes eu ia na igreja, eu me lembro de uma conferência que teve, e que eu visualizei eu entrando com ele. Eu visualizei, a gente entrando, sentando, e aquilo me arrepiou, comecei a chorar, eu falei, ele vai entrar aqui comigo. E não só entrou, como hoje ele tá mais na igreja do que eu, porque ele é servo da mídia, e eu falo, hoje eu vou servir, amanhã também, depois de amanhã também, tem isso e tem aquilo. E eu falei, Senhor, eu não foi impondo, foi orando. Deus fez além, né? Foi colocando de verdade o joelho e dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor quer melhor pra minha família, então no tempo dele, o Senhor vai trabalhar no tempo de vocês, não no meu. E bom, muito bom quando a gente confia e entrega, porque se tem algo que nós não podemos fazer, como você falou, obrigação, a gente não pode fazer a parte de Deus. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E nós não podemos fazer papel do Espírito Santo, é impossível. Mas a nossa parte, que é de orar, de convidar também, de preparar o momento para que aconteça, isso nós podemos fazer. Esses dias eu fiz um podcast com uma outra convidada, eu achei interessante o que ela falou sobre se Jesus é um bolo de chocolate, a gente tem que dar um pedaço do bolo de chocolate, né? Fazê-lo, ter aquele... esse bolo de chocolate é bom, você quer um pedaço desse bolo de chocolate? Mas a experiência do bolo é só dele. Jana, a gente tá falando de oração. Eu separei um outro versículo, que é Mateus 7,7, que diz, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas enfim, pedir, buscar e bater. Então, né, pelo que eu vejo aí, são 3 fases da oração. Eu primeiro peço, esse pedir é reconhecer que eu preciso de Deus. Exatamente. Buscar é quando eu crio intimidade no relacionamento, e o bater é ousadia mesmo, né? A Ana dizendo, Senhor, eu faço um voto, entrego Samuel pro Senhor, eu tô aqui, é a mulher do fluxo de sangue, acho que ela tá nesse bater, né? Ela foi lá e colocou a mão, ela bateu de fato. Você já teve experiências onde você precisou bater? Já tive, sim. Uma das coisas que eu aprendi muito foi realmente a me enxergar como filha. Porque
muito tempo da minha vida, eu acredito que de uns 4 anos pra cá, que eu aprendi a me comportar como filha e entender que eu podia chegar a Deus e pedir. Eu lembro que eu e meu esposo estávamos com um projeto, né, de comprar uma casa própria. E um dia ele falou pra mim assim, amor, vamos orar em prol da nossa casa? E eu falei, vamos. Nós ajoelhamos, eu não consegui pedir. Porque na minha cabeça, Deus já me deu tudo. Deus já me deu uma família, que era o meu sonho. Meu único sonho era casar e ter 2 filhos, você acredita? Nunca sonhei com empresa, nunca sonhei com um modelo de casa, nem com um carro X, mas eu tinha esse sonho. Então, quando eu realizei, casei, tive os 2 filhos e foi rápido, né? Que com 25 eu já tinha os 2. Eu fiquei sem sonhos e achava que eu não poderia pedir pro Senhor. E foi algo que Deus me curou. E nesse dia de orar pela casa própria, eu ajoelhei. E quando levantou, eu falei assim, amor, eu não consegui pedir. Porque na minha cabeça já tenho tudo. E ele falou assim pra mim, uma frase que eu guardei no meu coração. E ele disse, amor, não limite o nosso Deus. O nosso Deus não é limitado. Nós somos, na verdade, tudo já é nosso. Ele já nos deu tudo por herança. Nós somos filhas. Somos filhos de Deus. E quando a gente entende isso, a gente chega com muita intimidade e pede. Porque a gente pede para quem pode, pede para quem tem. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Então, quando eu comecei a orar em prol disso, em prol da nossa casa, Deus foi fazendo, foi começando a acontecer a realização desse projeto. Não foi exatamente como eu pensei. Agora eu vou começar o raciocínio. Quando nós colocamos, né, no papel esse projeto da casa própria, na minha cabeça, eu até falei pro meu marido, nós vamos trabalhar horrores, nem que seja de dia e de noite, nós vamos comprar essa casa própria. E meu esposo, não, ok, tranquilo, né, vai dar certo, em nome de Jesus. E eu falei, assim, que eu ia comprar essa casa, só que nós mudamos para uma casa na região de Chácara. Quando eu mudei para essa casa, eu queria muito mudar de lá, porque lá não era murado, lá não é murado ainda, lá não tinha tanto conforto quanto na outra casa, mas depois eu entendi que era um trabalhar de Deus no meu coração ali, naquele momento, né? Então, foi passando 1 ano, 2 anos, nós 3 anos morando na casa, e a gente tinha até conseguido financiamento no banco para olhar outros lugares, e a gente não conseguiu comprar. O lugar que dava a localização não era tão interessante para nós, era muito longe, a logística não batia. Enfim, a gente não conseguiu. Então, quando eu entreguei, eu comecei a amar o lugar que Deus me colocou para ficar. Quando eu olhei para aquela casa com carinho, com gratidão, falei, Senhor, eu quero amar este lugar que o Senhor me colocou para ficar. Não quero mais estar ansiosa pelo amanhã, eu quero viver o presente. E foi aí que Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu realmente orei e entreguei. E quando eu descansei, aconteceu. A casa que a gente morava de aluguel, agora, para a glória de Deus, é nossa. E Deus fez de uma forma, assim, extraordinária. Deus fez além. E eu sei que até aquela localização tinha um propósito. E Deus nos colocou ali com um propósito. E hoje eu entendo isso. Antes eu poderia dizer, eu consegui comprar a casa. Hoje eu digo, Deus me deu aquela casa. Então, uma glória de Deus para tudo que a gente consegue. Hoje, a igreja em que você é pastora é perto dessa localização dessa casa? Lá onde eu moro é região de Chácara. Entendi. Eu sou dirigente, né? O meu cargo é diaconisa. Não sou pastora consagrada, né? Eu sou diaconisa, meu esposo é pastor. E nós somos do Ministério de Madureira. É um ministério que eu estou desde quando eu aceitei Jesus, né? Com 16 anos. E comecei a frequentar e aprendo muito, porque ensina muito a palavra. Deus ensina a palavra. Ela firma os pés onde realmente precisa estar firmado, que é a palavra de Deus. E lá também, onde a gente dirige agora, também é região de Chácara. Então, eu já acostumada com a localização, e Deus me levou para um lugar onde é a região de Chácara. Hoje eu entendo tudo, né? Porque a forma que Deus faz realmente é perfeita, é a melhor forma. Você falou sobre gratidão. Você sabe que muitas mulheres, elas, né? E eu já passei por isso também, muito. Passo ainda. Sobre ser grata por aquilo que eu tenho para poder receber mais de Deus. Exatamente. É quando você não aproveita aquilo que você já tem, né? Os filhos que você já tem, a casa que você já tem, o casamento que você tem, a saúde que você tem, o trabalho que você tem, porque você quer algo, você quer que Deus te dê algo. Mas quando você olha com esse olhar de gratidão, aí é interessante como as portas elas vão abrindo, né? E vai vindo um entendimento
do que Deus pode fazer na nossa vida. Exatamente, eu sempre costumo dizer, Marcele, que a gratidão ela nos aproxima de Deus. Lembro muito aquele texto dos leprosos, onde Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer, e o que voltou estava aos pés, porque ele agradeceu e ele ficou aos pés, ele ficou pertinho. Então a gratidão nos aproxima de Deus. Automaticamente, quando eu estou próxima, né, eu já posso pedir mais. Então eu posso pedir mais, me aproximo, e ele dá porque ele é bom. A gratidão, ela faz isso, ela abre as janelas do céu em favor dos servos de Deus. Que é o relacionamento que Deus tanto quer que a gente tenha, né? Exatamente. Que Ele nos deixa disponível a possibilidade de termos relacionamento com Ele. O seu testemunho me lembrou uma situação que eu vivi também, sobre esse orar e entregar. Uma época eu estava passando por um momento onde minha filha tem 11 anos, ali ela tinha uns 10, e ela ia fazer uma viagem, eu estava muito preocupada, porque ela ia fazer essa viagem sozinha. Eu sou divorciada, né? Então ela iria fazer uma viagem sozinha e seria para outro estado, e eu tava ali muito angustiada com essa viagem. E eu dizia: Deus, Senhor, como é que vai ser essa menina viajando sozinha? E eu ali preocupada, e eu comecei a chorar. E eu dizia: Senhor, fala comigo, e preocupada, até que eu, naquele momento, encontrei uma amiga minha da célula. Naquele momento, ela me viu chorando. O que foi? Aí eu fui e falei pra ela, eu falei: amiga, eu tô angustiada por conta da minha filha, e Deus usou a boca dela pra dizer, ela disse: deixa eu te dizer uma coisa, antes dela ser sua filha, ela é filha de Deus. Aleluia. Então Ele vai cuidar dela melhor do que você. Aquilo deu uma paz no meu coração. Eu vejo que o orar é o falar, é o escutar, é o estar sensível a alguém que Deus usa para falar com a gente. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai criando essa intimidade, né, Jana? Mas isso vai se aprimorando. Mas isso vai nos aproximando de Deus, fazendo com que os nossos olhos fiquem mais atentos, ouvidos também, e a gente fica mais sensível. Realmente é o que Deus quer falar, porque Deus ele fala de várias formas. Deus fala através de sua palavra, através de alguém, através de um louvor. Deus já falou comigo com uma folha que estava caindo no momento onde eu estava fazendo um funcional. A folha caiu, eu falei assim: uau, o tempo de Deus. Deus começa a falar nos detalhes. A gente só precisa estar atento, porque Ele está falando o tempo inteiro. Jana, eu separei também aqui Mateus 18:19, que diz, que Jesus disse: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando eu leio isso, eu penso muito na oração do casal. Quando um homem e uma mulher se unem e eles, aqui fala, né, concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir. Quando o casal ora junto. Como é que você vê, você que está inserida na igreja, que tá, né, que tem um ministério, como é que você vê essa força da oração do casal? De fato faz sentido para você? Sim, faz todo sentido. Porque a Bíblia diz também, né, poderão andar 2 juntos se não estiver de acordo. Será que tem como o meu esposo está com em um pensamento e eu com outro pensamento? Então isso não tem como, a conta não fecha, né, não bate. Mas essa questão da oração do casal, ela fortalece muito os vínculos. Fortalece o vínculo. Eu comecei a ter mais momentos com meu esposo. A gente sabe quando a gente tem filho pequeno, assim, aquela correria, comecei a ter mais momentos com ele quando a gente decidiu ter momentos de exercício pela manhã, 5 horas da manhã, e logo após a gente faz um devocional, um momento de oração, toma um café. Então aquilo trouxe mais comunhão para nós e mais fortalecimento. Então a oração, ela fortalece o casal, faz com que a gente tenha mais sonhos e projetos juntos também, e faz com que a gente entenda o que Deus quer de nós como casal, como pai, como mãe, mas principalmente como casal, porque quando a gente tem filho, a tendência é a gente se esquecer como casal. Então eu tenho orado pedindo ao Senhor estratégias. A gente tem pedido, Senhor, me dá estratégia para lidar com as situações adversas. E eu vejo que Deus tem colocado estratégias. E uma delas é orar. A oração do casal faz todo sentido. A oração do casal fortalece a comunhão dos dois. A oração do casal aproxima a gente do que Deus quer de nós. Você tá falando que faz o devocional ali com o seu esposo. Quem que chama quem? Já é um combinado? Como é que é? Porque muita gente fala disso. Eu não oro porque ele não me chama. Né?
Como é que é na sua casa? Isso que eu comecei a aprender, porque eu sempre, como te falei antes, achava que a responsabilidade de chamar era dele. E quando ele chamava? Eu comecei a olhar pra ele e falei assim, nossa, ele também é um ser humano. Ele também tem os dias de preguiça, de cansaço, né? Então eu comecei a fazer esse papel também. Chamar, vamos aqui orar juntos? Vamos dar uma palavra junto? Então a gente faz isso. E a gente observa que nem com tanta frequência que precisa. Mas se você faz uma vez na semana, 2 vezes na semana, que ele já cria um vínculo muito grande. Eu gosto muito de orar com meu esposo, porque naquela hora eu também sei um pouquinho do que tá no coração dele, sabe? Então, quando ele começa, ele vai falando as coisas, eu falo, isso aqui também, isso aqui também tá alinhado com o meu. E ali a gente vai desenvolvendo mais intimidade ainda. É interessante, né? Quando a gente entende de verdade o quanto a oração traz intimidade pro casal. Traz intimidade pro casal. Eu também já fiz isso, já fiquei caladinha escutando o que ele tava falando. E é interessante que a gente sabe também, a gente entende que eles também têm preocupações, né? Eu entendo que meu esposo, ele tem as preocupações de marido. Eu falo pra ele assim, a mãe sempre fala muito do amor de mãe, do esforço de mãe, do esforço de esposa, da mulher, mas o marido ele tem uma função, um peso muito grande ali, eles se esforçam muito, então orar pelo marido faz com que Deus também ali ajude ele nas demandas, né? Orar junto. Eu gosto de orar junto porque a gente sente um outro, pega ali na mão e diz assim, eu tô com você também na caminhada cristã, não só na caminhada da vida, mas também tô aqui para te ajudar. Essa função de marido e de mulher foi feita muito milimetricamente perfeita por Deus. Sim. Porque é claro que nós também temos, né, a dor do parto, ser mãe, modular os humores da casa, né, ser essa auxiliadora idônea, mas e eles, que tem que ser provedor, protetor, né, cuidar das esposas, amar as esposas, ser aquele que está à frente da família. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Eles precisam ter paz no lar que eles vivem. Exatamente. Quando a gente lê Gênesis e você olha, vê que você foi chamada para ser ajudadora idônea, você entender, eu preciso ajudar. Eu tô aqui é para isso, essa é a minha função. Foi para isso que Deus me chamou. É aqui que Deus me colocou. Então você começa a olhar com mais sensibilidade. Porque o que o mundo prega é a mulher, o marido tem que dar conta de tudo, seu dinheiro é seu. Então a gente vê muito isso, né? Eu trabalho com mulheres, então a gente vê várias situações. Então quando você começa a olhar e ver, eu sou ajudadora. Eu tô precisando ajudar em quê? Em que ele tá precisando de ajuda? Para eu estar ali, auxiliando e ajudando. E a oração também faz isso, né? Se você ora pelo seu marido, você está ajudando muito. Absolutamente. A gente se torna até mais feminina quando a gente se coloca na posição que Deus nos colocou para si. Exatamente. Um dia desses eu falei para uma pessoa, eu falei, deixa eu falar uma coisa, eu adoro ser obediente. Mas esse negócio de ser obediente, eu gosto de ser obediente, gosto de ser submissa. Porque as pessoas interpretam essa fala, né, como se o homem dissesse, faça isso, faça aquilo, de um jeito grosseiro. E não é isso. A gente entende que o homem, ele ama, a Bíblia traz que o homem ama, protege e cuida, a mulher tem um coração ensinável, ela ajuda, né? E aí me lembrou até um versículo que eu anotei aqui, que fala sobre essa função do homem, uma das funções do homem, que diz, maridos, 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então a Bíblia fala que, para que essas orações não sejam interrompidas, esse homem precisa honrar essa esposa. Exatamente, isso é poderoso, né? É poderoso, né? Porque o homem que entende isso também, ele age com inteligência. Fala, nossa, eu vou honrar minha esposa, não por uma troca, mas é porque é algo natural. Deus, ele responde as orações do marido que honra a esposa. Eu gosto de lendo tudo isso e trazendo, fazendo as junções, né, as conexões disso. E faz muito sentido, porque as mulheres muitas vezes, as mulheres querem ser amadas, querem ser protegidas, mas elas não respeitam. Mas elas não são femininas o suficiente, mas elas não são auxiliadoras o suficiente, mas elas não têm coração ensinável.
Não tem como dar certo um relacionamento se cada um não fizer o que tem que ser feito. Cada parte foi muito bem instituída por Deus. E assim, na verdade, quando esse papel é trocado, é aí que começa a desordem. Porque eu nunca vou conseguir fazer a função de marido. Meu marido nunca vai conseguir fazer a função de esposa. Por mais que dentro de casa às vezes acontece ter a mãe solo, ela nunca vai conseguir ser o pai. O pai que cria o filho sozinho nunca vai conseguir substituir, porque cada um tem a sua função. E quando a gente entende isso, a gente consegue colocar ordem no ambiente. Eu também, eu tenho um prazer em ser submissa. E olha que isso foi algo que eu precisei quebrar demais. Até hoje eu ainda me pego com o pescoço grosso. Falo assim, não, esse não é meu lugar. Deixa eu abaixar a guarda, amor, perdão. Eu falei pro meu marido, assim, quando eu fui namorar com ele, quando a gente ficou noivo, né, que aí eu já tinha, assim, mais certeza que a gente ia casar, e eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, amor, eu sou tupetuda, né, eu cresci, assim, vendo uma mãe muito forte, que dava conta de tudo, porque ela precisava, só que não era a minha realidade, né, então, eu falei pra ele, ó, eu sou tupetuda, e tu me bota a rédea, senão não vai dar certo. Graças a Deus, ele entende o papel dele e realmente ele foi me conduzindo, eu fui deixando, a partir do momento que eu fui deixando, entendendo meu papel, é muito bom, é leve, eu amo ser esposa. Ele foi baixando teu topete. Ele foi baixando meu topete. Né? E como é que você faz com os meninos para poder inserir a oração? Porque no início tem que ser meio que uma disciplina para as crianças, né? Para nós, eu falo assim, Jana, porque eu não nasci num lar cristão. E eu tava brincando esses dias com a minha amiga que eu me tornei quem eu mais temia. Eu sou uma pessoa que eu conto as horas para voltar para casa para ler a Bíblia. Eu falei pro meu esposo, o povo às vezes chama pra sair, eu fico, ai, eu só quero ligar o ar-condicionado, pegar o marca-texto e ficar lendo a Bíblia, sabe? Pra ficar lendo, pra ficar ouvindo palavras, pra fazer oração. E eu falo, gente, eu me tornei quem eu mais temia, porque quando eu era do mundão, eu dizia, porque fulano só ora, fulano isso. Só que eu vejo que eu, na minha maturidade, eu tenho prazer de fato nisso. E eu vejo que com as crianças, a gente tem, como a Bíblia fala, ensinar o tempo todo, quando tá andando, quando tá sentado. Com as crianças, a gente precisa pegar mais firme. Eu tenho um filho vai fazer 17 anos, ele teve um momento da vida dele ali, dos 13 até uns 15, que ele tava assim, super líder de célula, né, super dedicado à igreja, aí vai chegando um momento que vai meio que dando uma esfriada, e eu fico, Felipe, a célula, Felipe, o culto, Felipe, né? O tempo todo eu fico trabalhando isso. Minha outra filha menor já é mais fácil, ela tem 11 anos, mas ainda assim, Olivia, vamos orar, Olivia, aí dou uma Bíblia, dou isso, dou aquilo. Como é que você faz na sua casa com seus meninos? Ou como você fez, né? Não, a gente tá, nós somos um casal novo, eu e meu esposo. Meu esposo também agora que fez 37 e eu tenho 32, né? E a gente tá crescendo ainda. Mas com relação às crianças, a gente tem a Lara Eva, de 13 anos, e tem o Israel Filho, de 6. Ela fez 13 anos agora. Mas a gente vê que o adolescente, por si só, ele já tem mais uma preguicinha mesmo de buscar. Então a gente precisa insistir, a gente precisa. Eu vejo que funciona com ela quando eu faço junto. Então, é literalmente ensinando no caminho, não o caminho. Quando você ensina o caminho, ó, vai lá, o caminho é aquele. Mas quando, ó, vem aqui, vamos ler junto. Então funciona dessa forma. Lá em casa é assim que funciona, indo junto, fazendo junto. O pequeno, ele é muito inteligente também, ele é um pouquinho mais resistente, né? Mas eu vejo que tá fluindo muito, porque ele tem aprendido, tá internalizando, tá aprendendo. O que a gente não pode, Marcela, é desistir dos nossos filhos. Desistir ali, não, deixa, não quer buscar, deixa, não. Vamos pra igreja e leva, porque nosso papel é esse, é guiar, instruir. Os filhos são como flechas, e a flecha a gente não atira de qualquer jeito, né? A flecha a gente direciona ela para um alvo. E é isso que nós temos que fazer, e o alvo é o céu. Eu amo essa menção na Bíblia que os filhos são como flechas. É forte, Eu né? amo. A hora que diz os filhos são como flechas, eu tenho várias explosões acontecem na minha cabeça nesse versículo, porque eu penso de fato, né? Flecha a gente não atira de qualquer jeito, porque senão atinge um lugar errado. A gente direciona, a gente solta, né? Ou seja, a gente tem que soltar, a gente tem que mandar pra frente, porque não são nossos, né? São do Senhor e serão cobrados, né? O Senhor vai chegar um dia, ele vai falar assim, cadê teu filho que eu te dei, né? E nós precisamos direcioná-los para acertar o alvo.
o alvo é o céu. Eu posso muito dar para o meu filho a melhor faculdade, os melhores materiais, né, as melhores roupas e calçados, mas eu não posso esquecer do maior tesouro, que é ensiná-los o caminho do céu, ensinar o caminho do Senhor. Exatamente. Eu lembrei de uma história. Eu atendi um rapaz, adulto já. E sempre que alguém chega assim numa primeira sessão, ele era adulto, porém jovem, né? Uns 20 e alguma coisa. E eu sempre pergunto, qual que é a tua memória mais antiga da tua mãe? E qual que é a tua memória mais antiga do teu pai? E ali a gente já começa a entender algumas conexões dessa pessoa com o lar dela, né? Esse lar primário da mãe, do pai, e sai um monte de coisa. Já saiu primeira memória da minha mãe tacando uma garrafa de vidro na cabeça do meu pai. Enfim, sai um monte de coisa dessa primeira. Mas veja como é isso que fica, né? E teve um rapaz que ele não era cristão. E ele disse, a memória mais antiga que eu tenho da minha mãe é quando eu acordava bem cedinho. Eu era pequena, eu acordava bem cedinho e ela estava sempre debruçada no sofá orando. Olha que lindo. Aí eu falei, uau, que semente. A minha mãe, a gente não nasceu num lar cristão, mas a minha mãe, ela acreditava em Deus. Eu tenho uma experiência que eu vivi com a minha mãe, que aquilo marcou muito meu coração sobre fé. A minha mãe é uma das mulheres que mais tem fé, assim, que eu conheço. Eu lembro que era adolescente, acho que eu tinha uns 12 anos, eu acordei com a minha cabeça doendo muito. Sabe aquela dor que lateja, que você sente mesmo pulsar? E eu lembro que não tinha um remédio ali. A minha mãe, ela molhou as mãos, encostou na minha cabeça e orou. E a dor saiu, através da fé dela. Aquilo marcou muito meu coração. E ela sempre diz, acredita. As palavras têm poder. Então eu cresci nesse ambiente onde a minha mãe plantou isso no meu coração. E eu tenho essas memórias dela. E eu faço isso com os meus filhos. Acredite, você consegue em Cristo, você pode, você é capaz. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que semente. Por mais que você não tenha vindo do lar cristão, que semente, né? Sua mãe fazer isso. Uau. Jana, quero falar um pouquinho sobre a oração de Jesus. A gente tem, né, a passagem onde Jesus, ele ora para Deus, que ele diz, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita ainda assim a sua vontade, né? Jesus também ficou triste, Jesus também orou, Jesus também falou. E nessa hora que eu vejo que... Eu vou falar o que eu penso. Quando eu vejo que Jesus orou, eu falo, gente, Jesus orou! É minha obrigação mínima diária orar, né? Porque até ele falou com Deus. Outra coisa também que eu queria trazer é sobre quando Jesus falou também com o diabo. Então, for 3 vezes, me corrija se eu estiver errada. Você tem mais experiência de Bíblia que eu, mas ele falou 3 vezes com o diabo. Então, o diabo tentou ele falou e ele respondeu o diabo. Isso me traz não vou dizer uma revelação, mas isso me traz a convicção de que se Jesus falou com o diabo, eu também preciso aprender a responder o diabo. Que agora eu quero trazer para você um pouco sobre aquilo que o diabo também fala com nós. Acredito que com você também, com todos nós, aonde o diabo ele vai... Então, ao mesmo tempo que a gente está sensível para ouvir Deus, e quando você diz que o coração fica quentinho, né, que aquilo te traz paz, aquilo que vem do diabo é sempre para botar medo, culpa, é sempre para achar que a gente não é capaz, é sempre para destruir. E a gente também precisa aprender a responder o diabo. Porque ele fala com a gente precisa falar com ele também. Sim, eu sempre costumo dizer que no nosso dia a dia a gente tem poder de ouvir os dois lados. Deus está falando de um lado, o inimigo também está dizendo. Ele está falando que você não consegue, que você é derrotado, que você não é amado. E tudo isso é uma mentira que ele coloca no coração para que você acredite naquilo. Quanto mais você acredita, aquilo fica mais internalizado, né? Você pode entrar aí numa depressão. Quantas pessoas estão em depressão porque acreditaram numa palavra, uma palavra negativa, uma palavra de medo, você não consegue, você não pode, você nunca vai ser feliz, uma palavra talvez que ouviram de seus pais, que a gente sabe que o nosso inimigo não são pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Quando a gente escuta uma palavra, talvez de alguém, né, nosso parente,
ou um amigo que falou, a gente sabe que ali também é uma ação do inimigo. Sim. Ele está falando através de outras bocas. Sim. E a gente precisa aprender a bloquear. O que eu quero acreditar? Porque quando o inimigo fala, nós também podemos lembrar da palavra. Opa, ele diz que eu não vou vencer, que eu sou perdedor, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em que eu vou acreditar? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade na hora de acreditar. Eu acho incrível quando a gente bloqueia a voz do diabo através da palavra. Eu aprendi a fazer isso. Eu tinha muita dificuldade. Eu aprendi a trazer... Não, peraí. Ei, o que você tá falando? Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam o Senhor. Ei, toda paz que excede... Eu posso ter toda paz que excede entendimento. Em Salmo 91 diz que se eu entregar minha vida pra ele, eu terei vida longa. Que nenhuma peste vai me alcançar. E eu fico declarando, esse dia é um dia bom que Jesus fez. E eu fico. E aí eu percebo que essa voz, ela vai diminuindo. É como se eu dissesse, ei, sai daqui. Pela mesma porta que você entrou, você vai sair daqui. Exatamente, aprendendo a bloquear a ação do inimigo através do nosso ouvido. Que a gente escuta, a gente internaliza. Se você internaliza, você passa a acreditar naquilo. É muito importante. Por isso que é importante a gente memorizar versículos. Estava conversando isso com a minha filha, porque quando vem aquela voz mesmo, aquele pensamento que a gente sabe que não provém de Deus, a gente bloqueia com a própria palavra. Porque se ele está soltando uma mentira, eu vou bloquear com o quê? Com a verdade, que é a palavra de Deus. O que Deus diz de mim? Eu quero acreditar no que Deus diz de mim, não o que ele está dizendo. Jesus fez isso, né? Jesus teve um momento que ele bloqueou com a palavra, né? Sim. Ele bloqueou com a Ele própria verbalizou, está repreendido. Em nome de Jesus, levanta essa mão santa e repreenda em nome de Jesus palavras e ações que ele está fazendo dentro de casa. É muito lindo quando a gente aprende a usar a autoridade que Deus nos deu. Nós temos autoridade, o próprio Deus entregou nas nossas mãos de repreender e também de abençoar, de dizer palavras de bênção. E somos a imagem e semelhança. Então, se ele conversou com o diabo e ele respondeu, a gente também tem que conversar, a gente também tem que responder. É interessante. O Senhor, ele nos dá um poder muito grande quando ele nos dá a liberdade de orar. E a gente precisa tomar posse disso, né? Que é esse entregar, como Ana fez, de transformar a dor numa entrega, Maria de ouvir e se fazer serva, a mulher do fluxo de sangue de ir lá e bater. Eu penso que quanto mais a mulher ora, menos ela controla. E quanto menos ela controla, mais ela recebe. Aleluia. Né? Muito forte isso. Vou até anotar. E eu tenho sentido muito isso na minha vida. Eu sempre fui muito controladora. Muito. Sabe? Sempre quis controlar todas as coisas, até por conta da ansiedade mesmo, né? A gente vive num mundo ansioso, então a gente quer controlar o jeito de todas as coisas. E eu fui entendendo que quanto mais eu soltasse, e mais eu entregasse, mais eu escutasse, mais eu recebia. Eu falei, eita, então o caminho é contrário. Exatamente. Acho que quando a gente deixa de fazer a nossa vontade e começa a acreditar na vontade dele para nossa vida, a gente sai desse papel de controladora. A gente sai do controle, deixa ele no controle e as coisas começam a acontecer de uma maneira que a gente nem imagina. Eu escutei uma história uma vez de uma amiga minha. Ela morava numa casa, inclusive hoje ela tá morando em São Paulo. Ela morava numa casa muito linda. Uma casa construída assim, uma casa com jardim, toda a casa perfeita, né? E eu lembro que uma vez ela disse assim pra mim, minha amiga, eu orei por cada detalhe dessa casa. Eu orei até pelas plantas que estão aqui. Eu orei pelas cores. Eu orei por cada detalhe, eu orei. E no dia que ela me falou isso, me incomodou. Por quê? Eu tava muito nova na fé. E eu não me sentia merecedora de orar nesses detalhes. Eu dizia, na hora eu pensei assim, gente, mas a pessoa ora por uma casa. Entende o que eu tô dizendo? Assim, uma casa é um bem material, né? Por que eu vou orar pela planta daquela? Não, peraí, eu tenho que orar se for para pedir uma cura, se for para pedir dinheiro porque ele não tenho, numa escassez, eu não posso orar para pedir detalhes. E com o tempo, o Espírito Santo foi falando muito isso para mim. E foi falando interessante através desta mesma amiga, quando ela disse para mim que quando a gente pede pelo detalhe, Senhor, eu queria uma, né, com esse detalhe aqui, é como a minha filha quando estava numa sorveteria comigo e pedia o detalhe do sorvete. E eu dava com prazer.
Que bênção. E eu falei, é isso. Ele tem prazer em me dar o detalhe. Porque quando a minha filha fala, mamãe, eu quero tomar aquele sorvete ou fazer aquela coisa, e eu dou pra ela com prazer. Você me lembrei de uma experiência aqui, que antes de vir morar aqui em Palmas, nós estávamos passando muita dificuldade. Eu fiquei morando na casa de uma amiga e meu esposo veio para o emprego. Até a gente organizar as coisas, encontrar uma casa e vir. E eu lembro que eu fui ministrar numa igreja a convite de uma amiga e eu fui me arrumar. O vestido melhor que eu tinha um buraquinho assim ó, na manga dele. Ele era de manga. E aquele dia eu chorei pra Deus na frente do espelho e falei assim, Senhor, eu queria tanto uma roupa pra ministrar, eu não queria com essa roupa rasgada. Eu tinha que ficar com o braço pra trás pra não mostrar o rasgado do braço. Mas era que eu tinha. Ao mesmo tempo, eu falei assim, nossa, eu tô chorando por isso é tão fútil. Olha só como Deus faz. Mesmo assim, fui ministrar, fui com essa roupa, ministrei, foi uma benção, falei sobre os sonhos de José naquele dia. Deus fez assim de uma forma extraordinária e quando eu sentei, terminei a ministração e sentei, uma missionária que estava lá visitando a igreja, ela chegou pra mim e falou assim: "Eu vim aqui te dar uma palavra. Deus manda te dizer que ele vai mudar o teu guarda-roupa e vai te vestir com o melhor da terra." Uau! Então isso foi tão Arrepiei. forte, me lembrou disso, porque Deus é Deus de detalhes. Será que é importante uma roupa? Para Deus não é, mas se é importante para mim, se torna importante para Deus, porque é importante para a filha dele. Então quando a gente entende isso, a gente começa a pedir sim os detalhes, porque Deus faz. O nosso Deus, ele é detalhista. É um Deus perfeito. Como a relação de Deus com a gente tem sintonia com a nossa relação com os nossos filhos, né? Você sabe que um canal meu de escutar Deus é muito a minha relação com os meus filhos. Muito. Exato. Muito. Essa coisa dos detalhes, o Felipe, meu filho agora, né? Nesse momento ele tá no shopping comprando uma calça. Aí ele disse, mãe, eu preciso de uma calça. Eu falei, filho, tá bom, a mãe vai comprar, espera o fim de semana. Aí passou um pouquinho, mãe, por favor, eu preciso da calça. Tá, filho, a gente vai fim de semana. Aí ele veio, mãe, é porque eu vou sair hoje. E eu queria a calça nova. Ele falou tanto, insistiu tanto que eu falei, pega o cartão e vai lá comprar a calça. Então, quando a gente tá lá, Senhor, é isso, e o Senhor vê que é bom pra nós, ele vai no detalhe e ele faz. Ele achou que ele ia comigo no fim de semana, ele tá lá comprando a calça hoje. Recebeu antes do que ele imaginava. Recebeu antes do que ele imaginava, podendo até passar um pouquinho do valor, porque pensa, ele tá lá com o cartão, eu não tô olhando, porque às vezes eu falo, não, isso aí tá muito caro. Então, é interessante, né, como Deus se revela muito pra mim através dos meus filhos. Bom, então a maternidade, ela molda muito meu coração no dia a dia. Me faz entender sobre várias questões. Uma delas é a dependência de Deus, de entender que eu não tenho controle sobre a vida das pessoas nas quais eu mais amo nessa vida. Eu não estou lá na escola com eles o tempo todo, então Deus trabalhou muito nesse autocontrole que eu tinha e trabalhar na dependência mesmo dele. Então a maternidade, ela molda muito meu coração nesse sentido, fazendo também eu entender que os meus filhos, eles me olham como espelho, como exemplo. Assim como eu preciso seguir o exemplo de Cristo. Eu preciso ser espelho de Jesus na vida deles. Amém. Poderoso. O Isso é Senhor, poderoso. ele usa o detalhe daquilo que a gente mais vive para poder tocar no nosso coração. Exatamente. E sobre a oração, também os meus filhos, eles são resposta de oração. Eu sempre quis ter 2 filhos. Eu queria uma menina e um menino. E meu esposo também, ou seja, era de comum acordo. E Deus fez. Eu lembro que a minha filha, ela não puxou muito pra mim na questão da cor. Ela é branca, eu sou morena, foi mais pra parte da avó paterna. E quando meu filho nasceu, eu falei assim, Senhor, eu quero que o meu filho nasça com cabelo bem ruinzinho, igual... Ruim não, né? Não tem cabelo ruim. Mas eu falei assim, Senhor, eu quero que meu filho nasça com o cabelo bem enroladinho, igual ao do meu esposo. E ele falou assim, amor, Deus é especialista em atender os detalhes da tua oração, porque o menino nasceu igual. Então, assim, Deus faz. E a oração, eu anotei aqui que a oração, ela transforma o orador, porque ela traz intimidade com o Pai. A experiência maior que eu tive com a oração não foi o que eu recebi, foi a transformação que Deus fez na minha vida através da oração. Não é exatamente o que eu pedi para Ele, mas exatamente o que Ele queria de mim. Porque a oração, ela é como se fosse uma via de mão dupla. Ana, ela orou de acordo à vontade de Deus. Deus precisava de um profeta e ela precisava de um filho. Ela queria um filho e ele queria um profeta. Então, Uau. casou. Então, nós precisamos orar de acordo com aquilo que Deus quer.
Deus quer de nós, o que Deus quer que aconteça comigo, o que Deus quer que eu faça. Então, assim, é um casamento perfeito, né? Precisa estar alinhado. Exatamente. Poderoso, Jana. Jana, eu vou Realmente. caminhando para o fim. Eu queria que você desse uma palavra, se você puder olhar para lá. Eu queria que você desse uma palavra para as mulheres que ainda estão iniciando uma caminhada de orar. Eu escuto muito o seguinte, Jana. Marcele, tá, como é que eu oro? Como eu começo? O que eu falo? Eu preciso falar em voz alta? Como eu faço? Então eu queria que você falasse um pouquinho como se você estivesse falando aí no coração de uma mulher só, que aí várias vão escutar. Primeiramente, para você orar, pedir algo para Deus, reconhecer Ele como Pai, reconhecer Ele como Senhor da sua vida. Porque quando você reconhece que tem alguém acima de você, você se coloca no lugar de servo, no lugar de quem precisa. E quando você for orar, engrandeça o nome dEle, agradeça pela oportunidade de você tê-lo como Senhor. Depois disso, você apresenta a Ele aquilo que está no seu coração. Não precisa ser as palavras mais bonitas. Nosso Deus, ele não é aquele Deus gramatical. Você pode ser você. Seja você mesmo ali na oração. Fale com ele como você está conversando com um amigo, com uma amiga. E coloque os segredos do seu coração ali diante dele. Porque eu tenho certeza que ele vai te escutar. Amém. Poderoso. Jana, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que essa conversa foi muito edificante, Amém. vai edificar o coração Nome de de outras Jesus. mulheres. Eu quero deixar o seu arroba, né? A gente pode falar que é um ateliê, não, estúdio, Estúdio. né? O estúdio, fala um pouquinho aí, como é que é o seu estúdio, o que tem lá? O estúdio é um projeto de Deus que nem eu imaginava também. E Deus me deu, porque ali ele disse, eu vou trazer pessoas aqui que vai precisar de uma palavra. Então o estúdio Janaína Costa nasceu primeiro no coração de Deus. Lá a gente trabalha com beleza. A gente trabalha com extensão de cílios, design de sobrancelha, temos Mulheres de Deus lá também, uma equipe abençoada. Trabalhamos com microlabial também. E a gente transforma a autoestima através desses procedimentos. Maravilha. Vou deixar o arroba aqui, tá bom? Do estúdio. E muito obrigada pela sua presença. Que Deus te abençoe, Amém. que Deus te proteja, tá bom? E até a próxima. Depois a gente Amém. marca a parte 2. Até a próxima. Tá bom? Gente, esse foi mais um episódio. Foi gostoso, não foi? Do Pode Fica de hoje. Eu quero agradecer você que ouviu, né? Que ouviu e assistiu até o final. E até o próximo episódio. Um beijo pra você.